Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. Chegamos a 2 Coríntios capítulo 11, e esse vídeo será mais breve porque o capítulo todo é ainda Paulo defendendo o seu ministério, sua autoridade apostólica, mas o que há de muito diferente aqui do que ele vinha fazendo até então é que Paulo, como já vimos, gloria-se no Senhor. Ele defende que ele não tem de que se gloriar humanamente falando. Entretanto, e ele introduz o capítulo desta forma, ele parte para um argumento insensato. Por que insensato? Porque é um argumento, talvez não seja a melhor palavra, mas carnal. É um argumento humano, meramente humano. Não é algo tão espiritual quanto nós esperaríamos de Paulo. Mas há um porquê. Veja, o capítulo todo, basicamente, trata da defesa do ministério de Paulo na perspectiva do que ele tem feito pelo Evangelho e, nesse caso específico, pelos coríntios. Como tem sido o ministério de Paulo? Como tem sido a doação de Paulo, a abnegação de Paulo em favor dos coríntios? E por que Paulo está falando tudo isso? Por que ele está usando esse argumento insensato? De se comparar tanto, de falar que ele não foi pesado financeiramente, de mostrar de fato que ele é fiel, de ter que se afirmar tanto. Por que Paulo faz isso? Por que Paulo lança a mão dessa insensatez toda? Ora, é algo necessário dentro do contexto. Haviam esses falsos apóstolos que se infiltraram na igreja de Corinto, esses superapóstolos, esses homens que pregavam uma doutrina diferente da doutrina cristã, pregavam um falso Cristo, pregavam um falso evangelho, mas muitos coríntios vinham sendo seduzidos por isso. Contudo, estes pregadores falsos, esses apóstolos falsos, todos estes não fizeram pela igreja de Corinto um mínimo do que Paulo fez. Uma parcela irrisória do que Paulo fez, eles não fizeram. Eles não se doaram como Paulo se doou, eles não se entregaram como Paulo se entregou, eles não se ofereceram como Paulo se ofereceu, não foram abnegados como ele foi, não sofreram pelo evangelho como ele sofreu. E aí então, o propósito de Paulo é levar os coríntios a uma comparação. É como se eles dissessem: tudo bem, irmãos, se não tem mais nada para que vocês pesem, para que vocês levem em conta, considerem pelo menos isso. Vejam o que eu fiz por vocês, o que eu, como ministro de Cristo, como apóstolo, como servo, fiz por vocês e o que eles têm feito. E aí então, no final do capítulo, a partir ali do versículo 23, Paulo descreve os seus sofrimentos. Paulo descreve suas lutas, suas dores. Paulo descreve tudo aquilo que ele vivenciou: trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, açoite de novo, fustigado com varas, apedrejado, naufrágio, e por aí vai. E Paulo está dizendo: comparem. Olhem o que eu vivi pelo Evangelho. Olhem o que eu passei como ministro de Cristo. E eles dizem ser ministro de Cristo. Olha o que eu vivi. Agora olha a vida deles. O que eles têm feito de fato pelo Evangelho? O que eles têm feito de fato pela causa de Cristo? O que eles têm demonstrado de abnegação, de devoção, de renúncia pessoal? Comparem. É este o propósito de Paulo aqui. Nesse argumento, como ele mesmo diz, louco, afinal é assim que ele introduz o capítulo, me suportem na minha loucura um pouco mais. Agora ele desenvolve isso e mostra como ele de fato é um apóstolo que se dedica, que se devota, que se entrega àqueles irmãos, em contraste a estes falsos apóstolos. Isso é importante ser sempre considerado. Aqueles que muitas vezes se infiltram no contexto da igreja com o fim de ter destaque, com o fim de ter fama, com o fim de ter holofotes para si, mas que não se entregam pelo reino de Deus. Não se doam, não são abnegados, não renunciam a coisas pelo reino. Paulo está mostrando o padrão
é de renúncia, o padrão é de abnegação, o padrão é de uma entrega absoluta. E assim, Paulo encerra esse capítulo de número 11, contando inclusive de um livramento que lhe ocorreu quando ele foi alvo de uma emboscada e foi livrado, melhor dizendo, dentro de um cesto de pesca. E aí, a partir de então, no capítulo 12, como veremos a seguir, Paulo passa a contar algo de extraordinário que lhe aconteceu, agora sim num viés, digamos, mais espiritual. Pegando uma palavra mais do nosso contexto. Porque aqui, Paulo, como eu disse, acaba sendo um pouco carnal, não pecaminoso, note bem, mas ele está trabalhando com argumentos humanos, mas ele passa no capítulo 12 a uma linha de argumentação muito interessante e superior, que veremos depois.